Mas agora já se sabe que os três estavam. O Wellington foi àquela audiência e entrou no Congresso. O rapaz do Mato Grosso também está preso, que é aquele que colocou, ele foi de passageiro, né? Então veio o Wellington dirigindo o carro da esposa e o comparsa de passageiro, ele que esticou e colocou a caixa da bomba no eixo do caminhão e eles saíram com o carro. Lazenha, você que estava assistindo, faz um resumo para a gente desse depoimento, da importância dele, porque as pessoas ouvem, mesmo quem está assistindo, não tem quantidade de informação que você que está produzindo o ato. Qual o depoimento especificamente, Rovai? Da bomba. Bom, o George Washington não começou a falar ainda. Mas falaram, teve os desarmadores da bomba lá. Exatamente. Inicialmente falaram o delegado da Polícia Federal encarregado da investigação e, em seguida, o perito criminal que analisou o material da bomba. Então, o que é novo, né? E o que assusta um pouco, eles encontraram na caminhonete, que eles mostraram hoje uma foto, na caminhonete do George Washington, que estava estacionada sob o prédio onde ele alugou um apartamento. Nos últimos dias de Brasília, Rovaidri e quem está nos assistindo, o George Washington, quando saiu do Pará, ele saiu de Marabá, no Pará, né? Ele é de Xinguara, mas saiu de Marabá e veio de carro para Brasília. Foi para frente do acampamento. Nos últimos dias, ele alugou um apartamento. Por que o George Washington alugou um apartamento? Agora está mais claro. Porque dentro da caminhonete dele foram encontradas outras cargas de explosivos e outras detonadores. O perito disse que eram detonadores Xing-Ling, que podem ser comprados pelo AliExpress, mas, de qualquer maneira, revela a possível intenção do George Washington. Ele tinha material para colocar outras bombas em Brasília. Então, esse é um fato muito preocupante. A senadora Elisiane também tentou realizar uma conexão que não foi feita entre o dia 24 e o dia 25. No dia 25, perto de Gama, numa estrada, no meio do mato, foram encontrados 30 quilos de explosivos, inclusive de explosivos mais potentes. Então, há dúvidas sobre essa outra carga de 30 quilos de explosivos encontrado em Gama. De qualquer maneira, ficou claro, né, o que o documentário da Fórum já antecipou, né? A Elisiane Gama informou a todos, que nos depósitos que estavam próximos de onde o caminhão estava estacionado, havia 3 milhões de litros, 3 milhões, eles tinham capacidade de 3 milhões de litros de querosene. No pior dos cenários, que foi o que disse, né? A polícia fez vários cenários e disse, olha, o cenário mais provável é que um cenário possível é que a bomba explodisse, mas não conseguisse romper o caminhão que tinha 60 mil litros de querosene. Um segundo cenário, rompia, né, com uma explosão forte, aí ele fez lá o raio da morte, o raio de onde cairiam os restos do caminhão em chamas, né? Esse raio seria de 300 metros. Ali havia um posto de gasolina, como nós mostramos no documentário da Fórum, que poderia ser afetado. E ali, muito perto, 50 metros a mais, nós tínhamos os hangares, inclusive o hangar da Polícia Rodoviária Federal e todo depois o reservatório, os caminhões-tanque e os postos de querosene do aeroporto de Brasília. Quer dizer, no pior cenário, você poderia ter uma explosão muito grande ali, ficou claro, eu acho isso da CPI, embora os policiais tenham dito que no cenário mais provável, não o mais dramático, mas o mais provável, haveria uma explosão do caminhão
afetando uma área de 300 metros no entorno dele, matando quem passava. 300 metros, Azânia. 300 metros? Para se alastrar para 500, para 600, você falou que 50 metros a mais dos 300, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, 50 metros a mais estavam o hangar, é isso? Isso, estavam os hangares e com vários jatos, com muito combustível, e aquele lugar que no documentário eu apareço na frente, ali é onde havia onde existem, né? Os caminhões ficam estacionados, os caminhões que abastecem os aviões, e ficam ali 2 postos de combustíveis que servem às aeronaves do aeroporto. Os caminhões, aqueles caminhõezinhos que você vê abastecendo, eles vão até lá e voltam. Olha... E também ficou impossível de determinar também, segundo disse o perito, o horário, né, em que aquilo foi acionado. Ele não sabe dizer o horário. Foi acionado e fracassou porque não era suficiente para causar a explosão. Outra questão importante é sobre a origem. Sabe quem controla a dinamite no Brasil? Não é dinamite, essa emulsão, né? Quem controla a emulsão, ela não pode ser comprada por um CPF, como disse o perito. Ele explica pode ser isso, comprado por um CNPJ. Isso é importante. Quem controla é o Exército que controla. Isso, as ligações do George Washington, eles fizeram referências ali, o policial federal não falou, o policial não falou ali, porque o inquérito está em andamento ainda, mas o George Washington disse que tem mais gente envolvida. O policial federal falou isso. Como eles tinham que cumprir um prazo, eles indiciaram o George Washington, mandaram o processo para o MP, ele foi julgado, condenado, ele e o comparsa. Um deles continuou, o Wellington. O Wellington é o motorista do carro. Esse está foragido. Era blogueiro bolsonarista, candidato a vereador, candidato a deputado federal, ex-assessor da Damares. Esse está foragido, está escondido numa fazenda em algum lugar do Brasil, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. O Wellington Macedo, né, um bolsonarista. Onde é que eles estavam todos que eles se encontraram? Bom, se encontraram no acampamento, mas todos eles, olha só que curioso, todos eles estavam no dia 30 de novembro de 2022, como vocês que viram o documentário da Fórum sabem, houve aquela audiência no Senado. Todos eles entraram lá, e adivinha quem que deu a autorização para que os 3 entrassem? O George Washington é o que aparece no vídeo, mas os 3 estavam presentes, o trio das bombas. É o senador, um senador do Pará, muito ligado ao agronegócio. Ele é justamente daquela região, Rovai. Olha essa coincidência, que a gente foi fazer o primeiro doc da Fórum Filmes, que é São Félix do Araguaia. O senador é Marinho, como que é o nome dele? Eu já te falo, Zé. Espera só um minuto. Fala o nome dele, que me fugiu agora. Então, você vai vendo, e o Jorge... Zequinha Marinho. Hã? Zequinha Marinho. Zequinha Marinho. A assessoria dele já disse, nós não temos nada a ver, os caras entraram lá, a gente só assinou porque eles cumpriam as ordens. Agora, como não temos nada a ver, você tem que entrar sob a autorização de alguém no Congresso. E ele autorizou. Ele autorizou, e foram 11h30 de golpismo puro. Estavam todos lá, o vice-presidente da CPMI, isso vai estar no 2º capítulo. Estavam lá o vice-presidente da CPMI, o senador do Espírito Santo, Magno Malta, nessa sessão, Marcos Duval, vários deputados que se pronunciaram pró-golpe, e os 3 da bomba estavam lá, embora nas imagens só foi identificado um, o George Washington. Mas agora já se sabe que os 3 estavam. O Wellington foi àquela audiência e entrou no Congresso. O rapaz do Mato Grosso também está preso, que é aquele que colocou, ele foi de passageiro, né?
Então veio o Wellington dirigindo o carro da esposa e o comparsa de passageiro, ele que esticou e colocou a caixa da bomba no eixo do caminhão e eles saíram com o carro, né? E, portanto, as conexões são muito claras, Rovai, Dri. São aquelas que a gente mostrou, que a Fórum mostrou, que a Fórum Filme mostrou no documentário. Elas estão Fazer um parênteses aqui, Azenha, para a gente fazer uma propaganda do documentário. Eu fui olhar agora, olha só, já são 134 mil visualizações, Azenha. Parabéns. Eu falava ontem com o Adriano De Angelis, ele falou, já é o documentário mais visto do ano no Brasil. Eu não conheço nenhum outro que tenha tido essa repercussão, e eu acompanho bem a cena dos filmes brasileiros, nem por internet. Então, nós temos aí o Ato 18, o golpe contra Lula, hoje... Aliás, Dri, de 2023. O pessoal não está colaborando lá na Então, vamos pedir essa força porque agora. Porque nós vamos acabar o 2 e pensar eventualmente num terceiro. Então, se o pessoal pudesse ajudar, né? Vamos colocar aqui. Sim, estou colocando aqui para vocês doarem. Tem várias formas de você colaborar. Uma é pela nossa vaquinha aqui no benfeitoria.com/ato18. Vou colocar aqui na tela, no chat, está na descrição do vídeo. E aí você clica e aí você pode doar qualquer valor e de várias formas, por Pix, por cartão. Ou um jeito também fácil é fazer um Pix diretamente para a Revista Fórum, que está aqui em cima, bem grande, para ninguém mais não enxergar onde está o nosso Pix, está aí, pix@revistaforum.com.br, também qualquer valor é bem-vindo, porque aí, juntando todo mundo, a gente consegue produzir mais essa sequência dessa série documental, porque, olha, eu acho que ainda vai ter muita coisa para rolar, que vai ser descoberto aí na CPI, né? Então, vamos colaborar para essa sequência da série Ato 18, Golpe contra Lula.